Fala galera do canal Cap 12, vocês acharam que aqui não ia ter Super Mundial? Acharam errado. E hoje eu trouxe o Pedro Vitor, meu amigo que já está aqui no canal, quase um sócio majoritário. Daqui uns dias vai estar cobrando 40%, daí eu vou ter que dar mais 20% para o Debatendo com o Fute, vai ficar meio complicada a situação. Tudo certo? Obrigado por aceitar o convite. Cara, 60% é só minha parte, tá? 60% é majoritário o negócio. Mas, brincadeiras à parte, sempre prazer estar aqui, bora resenhar, falar sobre o Super Mundial. A gente gostaria que o Atlético estivesse no Super Mundial, né? A gente está enfrentando aí os gigantes. Tenho certeza que se essa disputa fosse em 2022, 2021, 18 ou 19, talvez a gente estivesse, né? Mas não fomos tão sortudos. É analisar além do que seria o nosso furacão lá no Super Mundial. Inclusive, no final desse vídeo, a gente vai falar justamente sobre isso, que o Atlético poderia estar nesse Super Mundial, caso vocês não se lembrem, mas isso vai ficar mais para o final do vídeo. Vamos começar por ordem de posições, porque a ideia hoje é a gente falar de jogadores que passaram pelo Atlético e estão nesse Super Mundial. Vamos começar logo pelo gol, que tem dois goleiros. Um é o Everton, do Palmeiras, que se a gente falasse que ele foi revelado no Atlético, poderia passar despercebido, porque ele é um goleiro com muita qualidade, com muito destaque, passa muita segurança, e ele não foi revelado no Atlético, mas aqui no Atlético ele teve uma ótima passagem, foi campeão olímpico por aqui, foi importante na Série B em 2012, foi importante no vice-campeonato da Copa do Brasil em 2013 e naquele Brasileirão daquele mesmo ano. Ele veio antes do goleiro Santos, ele foi titular antes do Santos, abriu caminho para o Santos ser titular, e também o Santos foi outro que teve uma bonita passagem. O Everton, acho que ele é o precursor da última geração de Made in Caju de goleiros, praticamente. Porque, ele não foi formado no Atlético? Não. Mas ele foi projetado no Atlético. Ele se tornou um goleiro referência, um goleiro protagonista dentro do cenário nacional, atuando pelo Atlético. Então a gente tem um sentimento com ele de daqui, sabe? Mesmo não tendo vindo da base. E para mim, tem muito clube que até brinca falando que o Atlético vem de jogador que acaba não dando certo. Tem a piada que Nicão, quando saiu do Atlético, não rendeu tão bem, Pablo não rendeu tão bem quando saiu do Atlético. Mas o Everton é um dos casos que, desde o momento que ele entrou no Atlético e no momento que ele saiu do Atlético, ele continuou com a mesma regularidade. Então, foi um acerto do Palmeiras a contratação, acerto do Palmeiras a manutenção dele, e segue sendo um dos melhores goleiros aí do Brasil e um dos mais regulares. Então, é um cara que a gente fala, é um prazer ter visto esse cara jogar com a camisa do Atlético. Concordo com tudo que você falou em gênero, número e grau. Um outro goleiro que nós temos que também passou aqui pelo Atlético foi o Léo Link. Esse foi revelado aqui no Atlético, mas ele não teve digamos assim, uma passagem tão boa quando ele subiu para o profissional. Porque ele chegou a pegar a seleção de base na época do Atlético e tudo mais. Só que ele pegou um ano que foi 2024, que foi totalmente conturbado. Ele falhou alguns jogos, não conseguiu manter ali uma firmeza, manter uma tranquilidade para a meta do Atlético. Eu vejo potencial nele, mas realmente eu espero que um dia ele volte para o Atlético e consiga desempenhar o papel que eu sei que ele tem qualidade, porque se ele foi convocado para a seleção de base, ruim ele não é. Exato. Nesse caso, eu vou ter que seguir o paralelo um pouco do Everton para basear meu argumento. O Everton, quando ele vai para o Palmeiras, quem eram os outros dois goleiros do Palmeiras? Era o Jailson, que tinha 37 anos, se não falha a memória, e o Fernando Praz, que tinha 36. Ou seja, o Everton vai, se não me falha a memória, com 28 ou 29, se eu não estou enganado, para um time que tinha dois goleiros muito veteranos. Então acaba que ele consegue ser trabalhado como o goleiro mais jovem,
ao mesmo tempo que ele já tinha 2 bons titulares, ou seja, ele entrou como um terceiro goleiro a curto prazo para ir subindo os degraus ali dentro do clube sem tanta pressão. Então, isso ajudou a carreira dele. O Léo Link não teve a mesma sorte, porque quando ele entra no gol do Botafogo é justamente quando o Botafogo começa a oscilar. Então, e até pela contratação dele, a expectativa de alguns botafoguenses era que ele fosse o protagonista de cara. E ele já vinha, como você bem disse, de uma oscilação no Atlético. Ele já era contestado no próprio Atlético, de que em vários jogos onde ele era o goleiro, o pessoal, Mikael tem que ser o titular, Mikael tem que passar na frente. Então, eu acho que, por um lado, eu entendo a questão dele de que entre ficar num time que tinha tudo para ser rebaixado e acabou sendo rebaixado e para um clube que tinha acabado de ganhar uma Libertadores, cara, é óbvio que você vai para o clube que acabou de ganhar uma Libertadores e ainda com um clube que tem oscilação de goleiro. Então, era uma oportunidade muito nítida. Mas, de certa forma, eu acho que faltou para ele um pouquinho de paciência. No sentido assim, não paciência de ficar no Atlético, mas vamos lá, se ele vai para um time que exige um pouquinho menos dele, ou um time que tem um goleiro veterano que está em vias de encerrar a carreira, talvez ele tivesse muito mais suporte, muito mais estrutura para o longo prazo. Tipo o Fluminense, talvez? Exato, Fluminense com o Fábio. Se ele vai para talvez, ele queria disputar a posição no Internacional com o Rocher, né? Ir para um Grêmio, a princípio, como reserva do Marquezinho, para depois assumir uma titularidade. Vai para o São Paulo para disputar a posição com o Rafael. Entendeu? Por exemplo, um Corinthians, eu acho que já não seria um bom negócio, porque o Hugo também é um goleiro novo. Então, seria 2 goleiros novos brigando. Que o Everson é um pouco mais veterano. Sim, Atlético Mineiro com Everson. Então, eu acho que, da mesma forma que eu entendo o desejo dele e acho que no longo prazo ele vai ser um grande goleiro, eu acho que a gestão de carreira dele foi meio Vitor Roque, sabe? Eu vou baseado no sonho e não naquilo que vai ser bom a curto prazo. Será que a gente não poderia comparar até com o próprio Santos, que voltou para o Atlético esse ano? Bingo. É a mesma coisa. O Santos, ele vai para o Flamengo, num sentido assim, eu vou para o Flamengo porque o Flamengo vai me projetar. De fato, no começo ele pegou titularidade. Mas, cara, o Flamengo é um dos times que mais oscila goleiro. E é um time que ou você é ídolo supremo, ou você é a pior porcaria existente na face da terra. A torcida do Flamengo é muito 880. Falam muito da torcida do Corinthians, mas a torcida do Corinthians apoiou o Hugo em muitos momentos de falha, o que eu não vejo no Flamengo. Diego Alves, mesmo sendo ídolo, era extremamente questionado. Então, se os caras não tiveram paciência com o ídolo, eles não teriam com o Santos.